Poeta China, sou muito fã, em Lajeado, aplaudo. Edilene Soares, sou muito fã de Edilene, aplaudo. Elvis Amâncio é incrível. Eduardo Libório. Então são poetas daqui do Agreste, Ramon Salles. Então eu acho que são poetas que a gente deve aplaudir pela qualidade do trabalho, sabe? E eu acho que isso não há problema algum em a gente aplaudir e dizer que o cara é bom, né? E que os outros entendam como é o meu trabalho e façam o seu julgamento. Eu tenho noção, eu tenho ciência de como é o meu trabalho, mas não cabe a mim dizer. Cabe ao outro, né? E eu acho que a opinião mais respeitada é a do público. Uhum. É a do público. Sempre será do público, porque você sai dizendo, eu sou tal. Tem quantas pessoas te assistindo e te aplaudindo? Verdade. Né? Então eu acho que é por aí. Eu sou muito fã disso, né? De que a gente possa... eu acho que eu já fiz mesas de glosa com 10, 12 poetas e cada um ia lá e cada um trazia uma diferença, sabe? E o melhor sempre será o conjunto. Sempre será o coletivo. Agora, quando você estiver sozinho no palco, aí o melhor vai ser você, porque só tinha você, né? É verdade, Então, agora quando tiver dois, o bom vai ser os dois. Que um respeita o espaço do outro. Eu acho isso né? necessário. É porque tem artista que, assim, monta o seu espetáculo e antes de apresentar para o público, antes de testar o próprio espetáculo, já se acha bom, já foi top, o espetáculo já foi bom. E tem momentos, Sandoval, que os artistas, eles fazem comparações. Não, meu espetáculo, eu montei o meu espetáculo muito melhor do que aquele. Não, poxa. No período junino também é assim. Quando eu vou montar o espetáculo da Junina Filhos, quando eu montava o espetáculo para 3 públicos. 3 públicos eu montava. Primeiro público, que era o principal. O público técnico, ou seja, para os mestres. Uhum. E que você, inclusive, já foi um dos jurados que já julgou bastante a quadrilha da gente. Uhum. Então, quando eu montava o espetáculo da Junina Filhos, eu pensava na sua forma também. Sandoval é poeta. Esse texto aqui tem que entrar em poeta, tem que entrar na métrica aqui, porque eu preciso ganhar Sandoval. Eu preciso convencer Sandoval desse espetáculo. Esse figurino aqui vai ter Josimar do Sesc, ele vai estar lá, ele é dançarino, ele conhece de figurino, ele vai avaliar isso aqui. Ou seja, eu sempre monto espetáculo para o outro, nunca pra gente. Entendesse? E o outro público, que é o público que você pode fazer 100% o seu espetáculo, mas infelizmente é assim, não era pra ser que você tá falando, que é o público quadrilheiro. Um exemplo, você monta uma quadrilha, você pode montar 101%. Para o público quadrilheiro, não foi bom o suficiente. Pois é. Eu acho que pior que a vaia é a ausência. Uhum. Verdade. Tem um filósofo que diz que, assim, que ele não se incomoda com o grito dos loucos. Uhum. Eu não sei se é Aristóteles que diz, não me incomodo com o grito dos loucos, mas me preocupo com o silêncio dos bons. Então, quando o silêncio dos bons, quando os bons se ausentam perto de você, você comece a fazer uma análise do que é que você está fazendo de errado. Porque se você considera aquela pessoa como uma pessoa boa e ela começa a manter o distanciamento, não te diz nada, e começa a manter um distanciamento, é porque você está falhando em alguma coisa. Então procura conversar com essa pessoa, né, para entender o que é e se melhorar, porque eu acho que todos nós temos em fase de aprendizagem. O que eu quis dizer antes não é que você não faça o que é seu, sabe? É muito necessário, inclusive, que você faça, mas que você valorize o do outro. Verdade. E no momento em que você não conseguir fazer, mas que você conseguir declamar o poema do outro, declame o que é que tem, né? Até porque quantos músicos cantam músicas de outros, né? Uhum, quantos músicos cantam músicas de músicas de outros músicos, né? Eu posso estar enganado, mas eu acredito que Roberto Carlos escuta música dele, mas escuta músicas de outros artistas, de um Lulu Santos, de um Caetano Veloso, de um Gilberto Gil e de tantos outros. Então, assim, eu costumo dizer que eu não gosto tanto de me escutar, porque eu escrevo, faço minhas poesias e me escuto para ver no que é que eu posso me melhorar.
mas eu gosto os poetas que eu escuto é G.C. Quirino, é Chico Pedrosa, é Amazã, é Elvis Amâncio, é Edilene, é China, é o trabalho de Paulo de Mello. Eu tenho que ver o trabalho dos outros poetas, porque eu me absolvo de poesia, eu me alimento de poesia. E não dá para eu me alimentar de um poema que já é... que fui eu que produzi. Eu vendo o meu alimento e consumo o alimento do outro. É isso que eu quero dizer. Mas é muito necessário, vou deixar bem claro que é muito necessário quem tem esse dom de criar, é muito necessário que cria, mas às vezes o poeta não tem o dom de criar. A gente sabe que tem músicos que fazem sucessos incríveis e que a composição não é dele. Há um pecado nisso? Não. De forma alguma. Tem o compositor e tem o músico. E tem o cantor, tem o compositor e tem o cantor. Então, que o poeta que não consiga compor a poesia, ele possa declamar. Aí você vai receber uma crítica de outro poeta, porque diz, mas só faz o que é dos outros, não declama o poema dele. Que mal tem nisso? Que mal tem nisso? E às vezes, eu já vi poeta, não vou mentir não, eu já vi em Águas Belas e em São João, uma menina com 10 anos em Águas Belas declamar um poema que era tão lindo, mas tão lindo, que eu só acreditei que era meu quando ela terminou e disse, Sandoval Ferreira, disse, foi eu que fiz, velho. De tão bem que ela declamou. E quando eu declamei 2 vezes o poema e disse, eu não declamo esse poema nunca mais. Poema feio da bexiga lixa, isso aí me maldizendo com o poema. E vi a menina declamando e achei lindo. Teve um menino em São João que declamou Que Fim Levou o Jumento, que ninguém nunca viu eu declamando Que Fim Levou o Jumento. É teu também. É meu, é um poema. E a de Águas Belas foi a Feira do Matuto. Tanto é que eu achei tão lindo que eu digo, agora eu vou botar no CD, a Feira do Matuto. E em São João, Que Fim Levou o Jumento, o menino declamou com uma forma tão única, tão dele, sabe? Tão dele, vivenciando aquele poema que eu jamais vou chegar no rastro de declamar tão bem quanto ele declamou, e era um poema meu. E às vezes eu consigo declamar, eu tenho domínio sobre o poema do outro. Já declamei poemas de outros poetas que já chegaram para mim e disseram, rapaz, eu vi fulano de tal, já poema reconhecido. Artista, poeta de nome, né, nacional. Rapaz, eu vou assistir o show de fulano declamando e tu declama melhor do que ele. Eu digo, acontece isso comigo. Já vi eu declamar poemas meu fraco e declamar melhor do outro. E já vi também outro poeta declamando poema meu melhor do que eu. Então isso é normal. É normal, Eu não sei pra que a gente tem esse mau costume de criticar o outro. De falar mal do outro. Coisa feia, mas vamos cuidar da vida de vocês. Viva a arte. Oxi. Sandoval, a gente tá falando de produção de espetáculo. Teu primeiro espetáculo. Eu tô falando já espetáculo, não a apresentação. A apresentação é uma coisa, o espetáculo é outra. Teu primeiro espetáculo. Foi o Meu Sertão em 12 Versos. Fala um pouquinho como foi como o público te recebeu. Foi uma coisa linda, foi um único, não tem como eu esquecer não. Foi em 2009, o primeiro recital foi na Mirasig em 2007, né? Mas foi uma poesia, né? Mas o primeiro espetáculo montado por mim, já prontinho, com um show, já foi no lançamento do livro do Meu Sertão em 12 Versos. E foi na ESGA, eu estava no primeiro ano, no primeiro período de administração, da faculdade de administração, e foi uma coisa muito única. Meus amigos, minha família presente, a gente vendeu no dia acho que mais de 100 exemplares, foi uma coisa muito linda, eu fiquei muito, muito feliz. Aí meu segundo espetáculo foi o Prosa, Rima e Cordel, né, que já foi em 2013, e aí veio a sequência dos espetáculos. Esse teu primeiro espetáculo foi no tempo do VVT? Foi aquele? No tempo do VVT que eu comprei também o teu? Foi, esse mesmo. Que tu tava falando e tal, tu não, tava feliz. Esse já foi o segundo, esse já foi o Porteira Velha Se Abrindo, Faz Meia Lua no Chão. Ah, já foi? Foi. Que espetáculo foi esse? Que número, assim, O terceiro. O terceiro. O terceiro, o primeiro é o Meu Sertão em 12 Versos em 2009. Mas é livre CD também? Só livro. Só livro. O segundo é o CD, que é o Prosa, Rima e Cordel. O terceiro é livro, que é o Porteira Velha Se Abrindo, Faz Meia Lua no Chão, que foi o de 2013, que aí foi esse aí do VVT. E o quarto é o Humor, Cordel e Repente. Que é só espetáculo, no caso, Não, o Humor, Cordel e Repente é CD. Ah. E aí,
o que é só espetáculo realmente é o Brincando de Improvisar. Brincando de Improvisar. E agora eu tô no 6º espetáculo, que é o Recomeço. Era isso que eu ia fazer, perguntar quantos espetáculos já tinha na carreira. Juntando tudo entre produção, livros, CDs, porque esses livros e CDs se tornaram espetáculos, né? Lançamentos com espetáculos. E assim, eu tenho 12 anos de carreira e a cada 2 anos é que eu lanço um espetáculo ou que eu lanço um livro. Eu levo 2 anos para que o público conheça aquele primeiro espetáculo para poder fazer outro. Fica 2 anos em cartaz, né? 2 anos em cartaz, exatamente. Em cada espetáculo, que dá exatamente o tempo de eu ir produzindo algo também, que o público é volúvel, né? Também, o público envelhece. Eu já estou me apresentando no Sesc Night, dia 18, né? Então já é um público mais, né? Que os cabelos vão chegando, né? Então os cabelos brancos, né, vão chegando. Mas a tua experiência com o público, com o palco tá bem maior, teu domínio de cena tá bem mais evoluído, aí vem os desafios mais cascudos, né? Mais cascudos. É a experiência. Mas isso aí quem deve dizer é o público, né? Pronto, eu sou seu público. Eu tô falando isso já enquanto fã seu e já enquanto admirador já de sua história. Eu acompanho você desde o VVT, na verdade, quando eu te conheci no VVT. De lá foi que eu acompanhei teus trabalhos. Da faixa etária de público, assim, qual o público mais difícil que tu enfrentasse, assim? Infantil. Eu tenho uma dificuldade muito grande, apesar de eu trazer muito riso, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande porque a criança, né, ela... Hoje, se bem que hoje os meninos estão, né? Eu aprendi a falar com 10 anos, né? Então, eu senti essa dificuldade porque eu achava que a criança não... Como é que você vai fazer uma piada, né? Pra uma criança, né? Mas o público... A minha ida para a Secretaria de Educação de Garanhuns, que eu trabalhei na biblioteca da IDC com crianças, aí com contações de história, me fez eu me reformar, me melhorar. O nascimento do meu filho também, de Vitor Gabriel, ajudou muito, porque eu fui levando essa vivência do ser pai e botando ela no palco, a minha vivência com o meu menino, né, as histórias dele, né, vim trazendo isso, então me ajudou mais a me aproximar com o público. Mas para mim o público mais difícil é o da criança, é o de criança, né? E para mim o público mais crítico, que não deveria existir, né, que a gente deveria apoiar ou levar uma crítica construtiva, é o público de artista. Porque Garanhuns, não sei Correntes, e Ati tem isso, infelizmente, que eu acho que não deveria ter, mas tem, uma cidade tão pequena. Mas Garanhuns tem uma dificuldade muito grande de o artista ser público. Tem show de Sandoval Ferreira no Sesc. O artista não vai. Né? Acho que é em todo canto isso. E às vezes ele ainda fica torcendo para que não tenha público. Acho que é em todo canto. Ele, além de não ir, ele ainda torce contra. Sabe? Aonde que era para ele ser o primeiro para estar lá para apoiar. Sabe? Para estar ajudando esse artista a crescer. Sabe, crescer junto, gente. O sol brilha para todos, cara. Não tem isso. É outra coisa. Eu não sei vocês, mas eu sei que esse plano aqui ele é uma passagem. Eu tô aqui, cada dia que passa, meu período na Terra tá diminuindo. Entendeu? A cada dia que passa, eu gastei mais um dia aqui. Eu vou gastando os dias e daqui a pouco a fatura chega. E quando ela chegar, eu vou embora. Então, o que eu tiver construído, o que eu tiver... Hoje, eu percebo isso mais nítido quando eu vejo um Ramon Salles declamando, e bem, quando eu vejo o Zé Lucas, quando eu vejo o Eduardo Libório, né? Quando eu percebo essa menina que eu citei o caso, da Juliana, agora dia 4 de março teve a abertura do ano letivo lá em Garanhuns, e um aluno meu fez uma poesia, Davi Félix fez uma poesia linda, de autoria, de sua autoria, e declamou, e ele foi meu aluno de cordel. Eu percebo que o que eu posso deixar, eu estou deixando, que é a arte frutificando, como Leandro Gomes de Barros, que é o pai do cordel, deixou. Entendeu? Mas nada, se eu deixar um carro, vão levar, viu, Dinei da Bahia? 40 mil, 50 mil, Dinei da Bahia, se acaba. Verdade. Se acaba. Mas o que você foi, Mário Sérgio Cortella tem uma frase importantíssima, que ele diz, quando eu me for, mas eu não quero ir. Eu quero ficar, só tem uma forma de eu ficar. Como é que eu posso ficar? Sendo um bom pai,
para ficar no coração do meu filho, Verdade. sendo um bom amigo para ficar no coração dos meus amigos, sendo um bom professor de poesia, de cordel, para ficar no coração dos meus alunos, para eu partir e dizer, meu mestre Sandoval foi quem me deixou isso aqui. Salve, salve, Sandoval Ferreira, acabou. Como Zé da Luz partiu há tanto tempo, Lirinha faz saudação a ele. Verdade. Patativa do Assaré, Luiz Gonzaga. Entendeu? Então como é que eu fico? Sabe, eu fico na memória das pessoas. Só tem um jeito de eu ficar na memória das pessoas se eu não for melhor do que o que eu fui ontem. E eu só vou competir sempre com uma pessoa. Eu só compito de Ney da Bahia. Mas tem até uma história de Ti, né? Que Ti cortava cabelo e ele botou lá na placa. E ele pintava também, né? E ele botou, corta o cabelo e pinto. E ninguém ia na barbearia dele porque ele dizia que cortava cabelo e pinto, né? E aí o cabo ficou com medo, ficava de ir na. Né? Teve que mudar, voltar pro cabo da enxada, porque ninguém queria, né? Então, eu acho que é isso, que a gente fica na memória dos outros. Então, é muito. A vida pra mim é muito simples. Eu preciso ser melhor do que eu que fui ontem. Eu preciso ser melhor do que eu que fui ontem. Eu não preciso ser melhor do que Luiz Félix, eu não preciso ser melhor do que Ramon, eu não preciso ser melhor do que ninguém. Eu só preciso ser melhor do que eu mesmo. Só tem um responsável pelo seu sucesso. É você. Só tem um responsável pelo seu fracasso. Também é você, velho. Nunca culpe o outro, por maior que seja a porrada. Não se vitimize nem culpe o outro pelo seu fracasso. Aconteceu uma situação adversa. Acontece. O ser humano às vezes é bom, o ser humano às vezes é ruim. Mas o resultado final, o meu final, é Deus e eu. Entendeu? Não tem outro. Eu posso cair, alguém pode me dar uma pancada e eu posso cair. Mas quem vai decidir se eu vou me levantar sou eu. Eu não posso ficar o tempo todo caído e dizendo foi fulano que me derrubou. E daí? Que foi ele que te derrubou? Levanta-te e anda como Lázaro, como Jesus disse a Lázaro, levanta-te e anda, sacode a poeira e dá a volta por cima, negão, vai-te embora. Então é isso que a gente tem que fazer. É sorrir, a melhor coisa que tem é o riso, é a graça, é acreditar que somos mais, que Deus é mais e que nós somos fortes e que vamos vencer sempre. E vai vir pancada, velho. Vai vir pancada, mas é só ter fé em Deus que a vida segue. Foi muito bom quando você falou assim que seria, infelizmente a gente tem que colocar essas palavras. Seria muito bom que o próprio artista valorizasse o outro. A gente tá dizendo que a gente não quer falar que o artista deixa de valorizar o outro num contexto destrutivo. Não, a gente tá falando de questão de valorizar com mais positividade. Aplaudir mais o outro. Quando você falou aqui, que eu falei assim, Sandoval, eu acho que é em todo canto, teve o lançamento do grupo Catolé, no qual você fez parte lá, esteve presente. Aqui, eu vou falar por aqui, por Correntes. Aqui em Correntes, eu sinto muito falta disso também. Tipo assim, um exemplo, eu fiz o lançamento do Catolé, mas eu enviei convite. Aí seria feio você não ir, porque o convite foi. Mas a gente tá falando questão da gente mesmo. Sandoval Ferreira vai fazer um espetáculo e tá lá o cartaz. Eita, poxa, eu vou lá. Por mim mesmo. Não é que veio o convite para mim que você me mandou. Eu acho que eu sinto falta nesse ponto aqui, tá entendendo? Vai ter um espetáculo lá na Praça da Conceição. E Ramon Salles tá lançando o primeiro trabalho dele, o primeiro livro e um espetáculo. Aí nós, os artistas, por disponível vontade, com carinho, dizer, vou lá dar uma força ao cara, vou lá estar presente, mostrar que eu tô com ele. Eu sinto falta disso aqui. Tá entendendo? Já ele me convidar é meio que forçado. Mesmo que eu não quisesse ir, um exemplo, tem muito isso com arte. Não são todos os artistas. Mas acontece mesmo convidando, tem artistas que não vai. Eu já vi. Eu já digo a você, eu já encontrei em contato com um artista e disse, ó, tal dia eu vou fazer um show, dia 10. E me enganar com um dia. E ele disse, eita, bicho, olha, cara, eu queria ir, mas dia 10 eu não vou estar, não. Vou viajar. Eu disse, eita, bicho, pena. Aí, de repente, eita, cara, desculpa, não é dia 10 não, é dia 12. Ah, não vou estar também, que eu só volto dia 12. Então, quer dizer... Eu acho que isso vale pra gente também. Eu acho que vale pra gente também, sabe? A gente não deve também, ser demagogo aqui e criticar
sabe? Mas fazer uma autocrítica a gente também. Quando é que a gente vai assistir o trabalho da outra quadrilha junina? Quando é que a gente vai assistir o trabalho do outro poeta popular? Quando é que a gente vai assistir o trabalho do outro músico? Que eu acho que quando eu vou para um show de Xangai, quando eu vou para um show de Marcel Melo, quando eu vou para um show de Amazon, para um show de um GC Quirino, de um Zelezinho, de um Rodrigo Marques, de um Tirulipa, eu não vou apenas para assistir, eu vou para aprender. Eu acabo aprendendo. E até quando eu vou para um artista sem muita expressão nacional, eu também aprendo. Tem um cara, um gigante chamado Gido Silva em São João. Se você assistir um show de Gido Silva, você aprende mais. Um Rogério Diniz, você aprende muito. Um show de Lirinha, você sai carregado de cultura. Então eu acho que é necessário a gente entender que a gente... Às vezes as pessoas me perguntam: Sandoval, como é que eu faço para ser um bom escritor? Seja um bom leitor. Leia tudo. Leia até quadrinho, leia jornal, leia revista, leia até guia eleitoral, velho. Tu lê muito, Sandoval? Bastante. Eu tenho uma preguiça da gota Ontem mesmo eu peguei um livro de 350 páginas em 2 dias. Eu li um livro muito bom, era um romance, na verdade, e um romance espírita, Um Amor é para os Fortes, e eu li em 2 dias. Então eu tenho esse gosto pela leitura. E eu acho que o que torna, não me considero ainda, mas vou chegar lá, um bom escritor. Mas eu acho que para ser um bom escritor, é necessário ser um bom leitor. E eu leio muito. Bom leitor eu tô perto. Agora um bom escritor ainda falta um tiquinho. Mas isso é uma estrada que vai se construindo gradativamente. Um passo a cada dia, um degrau atrás do outro. Vamos devagarinho, né? Sabe como diz Braulio Bessa, não é chegar, é aproveitar o caminho. Né? Então, você vir de Garanhuns a Correntes é uma coisa linda. A paisagem é incrível. Eu cheguei aqui vislumbrado, a paisagem é linda. Então não é chegar em Correntes, é aproveitar o caminho de Garanhuns a Correntes. Sabe, às vezes a gente tá com tanta pressa no chegar que a gente não viu a paisagem como era linda, não viu a quantidade de barragens que tinha, não viu o verde, não viu as colinas, não viu as serras, não viu o encanto da natureza, a beleza do luar. Então às vezes a gente tá tão ocupado em chegar lá e ser o número 1, que não vê quem ajudou a gente naquele caminho, naquele trajeto. E quando a gente chega no pico, a gente leva uma porrada tão grande e sai bolando e ninguém segura a gente. E a gente cai de ladeira abaixo e quando tá lá no vale é difícil voltar, porque a gente não viu. Porque chegar não é chegar, só chegar é aproveitar o caminho, né? A gente tem que aprender isso.